No vídeo de hoje eu quero te ensinar as características de um laudo médico que vão aumentar as chances de você conseguir ser aprovado numa perícia médica. Eu não vou apenas dar as características, mas eu também vou te dar um modelo. Então você vai pegando já a sua caneta, o seu lápis, né, um pedaço de papel, que você vai anotar as características desse laudo, e então quando você estiver com o seu médico, aquele que cuida do seu problema, aquele que te acompanha, sabe de todo o teu sofrimento, você vai falar para ele assim: doutor, olha, o senhor consegue fazer um laudo mais ou menos seguindo esta linha aqui? Então, se ele fizer isso, você vai ter um laudo bem forte para você levar, então, na perícia e aumentar as suas chances de sucesso. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, que é muito importante, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, divulgar nas suas redes sociais e acionar aí o sininho para que toda vez que eu publique um vídeo, você seja notificado. E aí então, no final desse vídeo, se você ficar com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara para você, é só você então deixar a sua pergunta nos comentários, porque você sabe que toda a sua pergunta eu respondo. Antes de falarmos sobre esse assunto muito interessante, eu queria dizer para você que eu tenho dois vídeos que você não pode deixar de assistir. O link deles vai estar no final deste vídeo e também nas descrições. Num desses vídeos eu falo sobre 8 dicas importantíssimas de como você se comportar na perícia médica para você ter um resultado positivo. E o outro vídeo eu falo sobre o pente fino, entro em detalhes sobre o pente fino do INSS. Tá ok? Então vamos falar o que é um laudo médico. Qual a importância de um laudo médico para a perícia? O laudo médico ele vai ter toda a sua história. O médico vai contar desde o dia que ele te conheceu no consultório dele, os tratamentos que ele fez, né, o que deu certo, o que não deu certo, os exames que ele realizou, vai descrever qual é o prognóstico que você tem, se você vai se recuperar, ou se a chance de se recuperar é mínima, se você pode trabalhar, se você não pode trabalhar, ou seja, o médico que te acompanha, que conhece profundamente o seu problema, ele vai descrever detalhadamente tudo o que você tem. E, gente, esse tipo de laudo ajuda demais para o perito entender o seu problema e para formar a ideia dele se você tem ou não uma incapacidade laborativa. Preste atenção, agora pega aí o seu lápis, sua caneta, o seu papel, e eu vou começar a falar agora passo a passo. Eu vou colocar aqui na frente da tela de vocês um modelo de um laudo médico, para mim, ideal para se levar numa perícia. Então, quando você estiver diante do seu médico que acompanha, que trata você, você pode dizer assim: doutor, o senhor consegue fazer um laudo para mim mais ou menos nesse formato? Isso vai te ajudar muito, né? Porque às vezes o médico que te trata, ele não entende direito como funciona, né, o pensamento de uma perícia. Então, você levando esse modelo para ele, você vai estar ajudando ele e vai estar ajudando você. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona o modelo. Estamos diante de um modelo ideal de laudo, tá? Para ser apresentado numa perícia. Primeiro ponto que eu quero destacar é que está dizendo assim, olha, declaro para fins periciais. É importante essa declaração para fins periciais para que o perito entenda que o médico que está te acompanhando, ele entende que você está sendo encaminhado para uma perícia. Portanto, ele vai dar todo tipo de informação para ajudar o perito a compreender melhor o seu problema. Seguindo, que o senhor João das Couves, 56 anos, veja, dizer a idade é muito importante. Uma mesma doença num jovem tem uma repercussão bem diferente de uma pessoa adulta ou numa pessoa idosa. Então, quando o seu médico que te acompanha diz a idade, isso vai ajudar no desenvolvimento, né, e na compreensão por parte do perito do que está acontecendo com você. Então, 56 anos em acompanhamento comigo desde a data tal. O que isso significa? Isso está dizendo o seguinte, que desde aquela data o médico vem te acompanhando. Talvez seja 1 ano, seja 6 meses, seja 2 anos, seja 10 anos. Isto é muito importante porque evidencia que você vem fazendo acompanhamento regular
com este médico, tá? E vai mostrando também para o perito que você tem alguém que cuida de você, alguém que conhece profundamente você. Nesse caso, por exemplo, nós estamos no ano de 2019. Uma pessoa que acompanha desde 2012 tem pelo menos aí quase 7 anos que está sendo acompanhada por um médico. E esse médico, então, conhece muito mais profundamente o seu problema do que o próprio perito. Seguindo, nós temos por um quadro de doença, né? Você vai colocar ali o nome de doença. Então, por um quadro de hérnia de disco, por um quadro de problema cardíaco, por um quadro psiquiátrico de depressão, ou por um quadro de câncer, por um quadro de doença neurológica. Ou seja, a doença que está causando o seu problema deve ser, então, evidenciado no laudo. Tá anotando aí? Então, continua anotando aí. Evidenciado, então, como é que o médico está dizendo para o perito que ele sabe que você tem um problema? É porque foi evidenciado nos exames médicos de posse do paciente, ou através das diversas consultas que tem feito, ou do acompanhamento psiquiátrico, né? Porque existem algumas doenças que não têm exames. Então, a doença psiquiátrica, por exemplo, uma doença neurológica que você não consiga comprovar, né, através de exames, mas você vai descrevendo, tá certo? Então isso é muito importante porque o médico está evidenciando a sua doença através de um substrato técnico, através de uma prova. Então foi realizado tratamento medicamentoso, fisioterápico, cirúrgico. Isso mostra que desde aquela época você vem em acompanhamento, né? Então, é importante que o médico descreva no seu laudo que tipo de tratamento ele vem fazendo aí ao longo do tempo. Se usou vários tipos de medicamento, ele descreve, usei medicamento A, não deu certo, usei medicamento B, não deu certo, associei com medicamento C e aí também não deu certo, né? Ou realizei um tratamento fisioterápico que não teve sucesso, fez cirurgia, mas não aliviou a dor. Então, o tratamento que foi realizado ele tem que ser descrito. E como eu digo aí na sequência, se teve sucesso, se o sucesso foi parcial, né? Ou se não teve sucesso, ele tem que descrever para que o perito entenda o que aconteceu com o seu tratamento médico ao longo do tempo. Na sequência nós vemos aí, atualmente, ou seja, no momento agora, como é que está você agora no dia 5 de janeiro de 2019, segundo esse laudo? Atualmente você está aguardando uma liberação do SUS ou do plano de saúde para realizar uma cirurgia ou um outro procedimento. Então tem que falar, olha, está aguardando. Ou está em tratamento medicamentoso com medicamento X, Y, Z, ou está em tratamento fisioterápico, psicológico. Esse dado é muito importante para mostrar que você não está à toa, que você está em acompanhamento médico. E isso o perito precisa entender, tá? Vamos seguindo. Seu quadro é sequelar, não passivo de recuperação. O que está fazendo agora nesse pedaço? Nessa parte do laudo, o seu médico vai estar informando quais são as consequências da sua doença, né? Atualmente, como você está atualmente. Então, o seu quadro é sequelar, é não passivo de recuperação, é um quadro crônico de difícil controle, ou requer mais tempo para tratamento. Então ele vai estar dizendo para o perito o seguinte, olha, cara, não tem jeito, tentei de tudo, é uma sequela e é recuperável. Isso já vai dar uma informação importante para o perito. Ou ele vai dizer assim, olha, tá difícil, mas pode ser que melhore. Preciso aí de uns 90 dias, uns 120 dias. Ele vai definir o tempo que ele acha que é adequado, ok? Continuando. Então, devido ao seu problema de saúde, não consegue realizar o quê? Elevação de membro superior, esforço físico, atividades estressantes. Esse é o pedaço em que o médico que está fazendo o seu laudo, ele está informando o que para o perito? Olha, o problema que ele tem não permite que ele faça determinadas coisas, tá certo? Que coisas? Aí, por exemplo, se você tem uma síndrome do manguito, né? Você não pode elevar o braço acima de 90 graus, ou não pode fazer força com a coluna se você está com uma hérnia
de disco, por exemplo, ou você está com transtorno de ansiedade, fobia, síndrome do pânico, então você não pode trabalhar num ambiente que demande atividades estressantes. Ele vai estar dizendo o que você tem de doença e o que essa doença gera em você, tá? E aí ele vai concluir dizendo, ó, que o que o impossibilita, então, de forma permanente ou por alguns meses, de realizar suas atividades laborativas. Então aqui ele está sentenciando, dizendo, olha, esse problema dele, que ele não pode realizar determinada atividade, impossibilita ele, de forma permanente ou por alguns meses, de estar trabalhando. Então veja, olhando este laudo, olha quanta informação você está levando para o seu perito. Você está dizendo, primeiro, a idade que você tem, desde quando você está sendo acompanhado, que é muito importante, né? Quais foram os exames que levaram o médico a chegar àquele diagnóstico, quais foram os tratamentos que foram feitos contigo e se esses tratamentos tiveram sucesso ou não, né? O que você está fazendo atualmente, ou que tipo de tratamento você está aguardando, ou que tipo de medicamento você está fazendo uso. Se a doença que você tem gerou uma sequela, ou seja, que não dá mais para recuperar, ou é uma doença crônica, ou é uma doença que vai demorar muito a recuperar. E, concluindo, ele está dizendo também que o que você não pode fazer por conta dessa doença e que você não consegue trabalhar porque o seu trabalho está impossibilitado por essa situação e por essa doença. Então, gente, de posse deste laudo, você vai ter uma chance, mas muito aumentada, porque vai ficar muito evidente. Então, gente, você vai ter um laudo muito forte para você poder usar na sua perícia médica, tá? Se o perito, por exemplo, do INSS indeferir com um laudo desse, você já tem um laudo muito interessante para você estar levando, então, caso você abra uma ação judicial contra o INSS, para estar levando no perito federal para ele avaliar. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos, tá? E acionar o sininho para que toda vez que eu produza um vídeo você seja notificado. E deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida que você tenha que não ficou, de repente, esclarecido nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos, então, no próximo vídeo.